Queridos, nessa noite nós queremos ministrar uma palavra que o Senhor tem colocado ao meu coração, que fala, que está em Ezequiel. Você pode abrir a sua Bíblia. Eu já comecei a falar um pouquinho na sexta-feira no nosso culto em casa, e eu fui então ler, estudar, orar, e eu cheguei à conclusão: Senhor, é essa mesma palavra que nós vamos ministrar no domingo. E você pode abrir a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Aleluia. Nós precisamos de um novo coração essa noite. Nós precisamos de um alimento fresco aqui nessa noite. Aleluia. Então por isso, se jogue na presença de Deus. Aproveite a oportunidade essa noite. Então diz assim, Ezequiel 36, 26: E vos darei um novo coração, e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra, e vos abençoarei com um coração de carne. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa, e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios, e assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Aleluia, aleluia. Coloque a mão no seu coração e fale assim: nesta noite eu vou receber um novo coração, e o Espírito Santo vai ser derramado na minha vida. Aleluia. Então, queridos, nós fomos para o livro de Ezequiel, e o tema dessa palavra é ossos secos ou pó da terra. Ossos secos ou pó da terra. Amém? Se você for estudar um pouquinho Ezequiel, o que significa Ezequiel? Significa Deus forte, é forte, o Deus que fortalece. Amém? Se você olhar lá em Ezequiel 30, 25 e 34, 16, me traz essa tradução, né? Então, queridos, esse profeta, ele viveu durante um tempo, um período, um dos mais difíceis no período da história da Bíblia. Amém? A história judaica, né? Ezequiel foi um dos homens, um dos 10.000 homens que foi levado ao cativeiro, foi levado a cativo, né? Na campanha de Nabucodonosor. Amém? Abra ali um pouquinho. Tem mais um texto que eu queria compartilhar com os irmãos, em 2 Reis. 2 Reis 24, capítulo 24, de 10 a 17. Amém? Então Ezequiel foi um homem do propósito de Deus. Foi um homem que profetizou aos exilados, aqueles que foram com Nabucodonosor. Amém? Aqueles que quebraram princípios diante do Senhor. Amém? Ezequiel era sacerdote, então ele conhecia profundamente o templo de Jerusalém, né? O começo do seu ministério, talvez o começo das suas mensagens, talvez o povo não se agradasse tanto, mas aos pouquinhos ele foi ganhando a simpatia do povo, né? Com o passar do tempo, o povo foi criando uma estima com Ezequiel. Amém? Normalmente profeta não é fácil, né, irmãos? Porque ele fala o bem e fala a verdade, não é? Então muitas vezes o profeta não é interpretado de uma maneira boa, não é verdade, irmãos? E esse homem foi um homem de Deus. Esse homem foi o homem do propósito de Deus naqueles dias, com aquele povo exilado na Babilônia, né? Então, irmãos, ele foi realmente o propósito de Deus. Amém? Né? Para que o povo que estava cativo, né, se relembrasse daquilo que o nosso Senhor poderia fazer por eles. Amém, queridos? E sabe, queridos, havia então pecados no meio do povo de Deus, né? E haviam então sido trazido juízo do Senhor na vida desses homens, né? Então, se você abrir lá em 2 Reis, nós vamos ler um pouquinho da história do rei. Amém? É 2 Reis 24, de 10 a 17. Então diz assim:
Naquela ocasião, os oficiais de Nabucodonosor, para você entender o contexto, irmãos, rei da Babilônia, marcharam até Jerusalém e a sitiaram. Enquanto os seus oficiais a cercavam, o próprio Nabucodonosor veio à cidade. Então Joaquim, o rei de Judá, sua mãe, seus conselheiros, seus nobres e seus servos se entregaram. Todos se renderam a Nabucodonosor. Assim, no 8º ano do reinado do rei da Babilônia, Nabucodonosor tomou Joaquim e seu povo e os levou como prisioneiros. Amém, queridos? Versículo 13. Conforme o Senhor havia previsto, o invasor retirou todos os tesouros da casa de Yahvé e do palácio real. Queridos, sexta-feira a Aline ministrou uma palavra e ela falou sobre a nossa boca, de nós não estarmos anunciando os nossos tesouros, lembram disso? E aqui, o povo do Senhor, o povo de Judá, o rei Joaquim, estava vivendo um momento de pecado, um momento de rebelião, um momento de se levantar contra o Senhor. E Nabucodonosor, então veio, sitiou Jerusalém e invadiu aquela cidade, invadiu aquele povo. E aqui fala no versículo 13: conforme o Senhor havia previsto, o invasor retirou todos os tesouros da casa de Yahvé e do palácio real. Queridos, muitas vezes na nossa vida, nós como templo do Espírito Santo, nós já andamos, já temos uma caminhada com o Senhor, e em algum momento nós abrimos brechas em nossa vida, e o inimigo se lança sobre nós, entra na nossa vida e nos rouba todos os tesouros que o Senhor já tinha nos dado. Amém? Tinha nos dado. E exatamente o que está acontecendo aqui. Você pega a palavra de Deus de capa a capa, irmãos. Foram 2000 anos atrás, mas nós vivemos as histórias parecidíssimas com hoje. É a mesma coisa. Muitas vezes nós estamos firmes com Deus, estamos no propósito de Deus, mas começamos a abrir uma brechazinha ali, e ainda estamos no propósito, e começamos a abrir uma outra ali, e quando percebemos, já estamos muito longe daquilo que é chamado o propósito de Deus. E o Senhor quer nos chamar a atenção nesta noite, que dentro de nós existem tesouros, dentro de nós existem riquezas, que o Senhor nos depositou em nós, e depositou em você. Amém? Então olha para o seu irmão e fala: existe tesouro aí dentro, existem tesouros valiosos aí dentro. Não perca esse tesouro, não dê brecha para esse tesouro sair. Então, queridos, olha só, a continuação do versículo 13: destruindo todos os utensílios sagrados de ouro que Salomão, rei de Israel, mandara moldar para uso no templo do Senhor. Então o versículo 14 diz: conduziu para o exílio toda Jerusalém, todos os anciãos, líderes e homens de combate, todos os artistas, artesãos, artífices. Era um total de 10.000 pessoas. Só restaram os mais pobres e os doentes. O Senhor quer nos guardar, mas o inimigo quer te roubar. O inimigo quer assolar. O inimigo quer preparar armadilhas para te pegar. Sabia disso, queridos? E aqui nesse texto, nessa história, nós podemos ver que o povo do Senhor abriu as brechas, abriu a brecha para o pecado. Então Nabucodonosor, versículo 15, levou o prisioneiro Joaquim para a Babilônia. Também levou de Jerusalém para a Babilônia as esposas do rei, sua mãe, seus oficiais, conselheiros e todas as autoridades do país. O rei da Babilônia também levou cativos para a Babilônia toda a força militar de Judá. Olha só, irmãos, composta de 7.000 homens preparados para a guerra, homens fortes e treinados, além de 1.000 artífices e artesãos. Obrigou Matanias, tio de Joaquim, reinar em seu lugar, e mudou seu nome para Zedequias. Aleluia. Então nós entendemos aqui, nessa história de 2 Reis, que o povo foi levado para o exílio, que o povo foi levado a cativo,
porque houve uma história, houve uma situação aberta no meio do povo de Deus. Amém, queridos? Mas Deus misericordioso, o Deus tremendo, o Deus poderoso, sabe, queridos, o Deus que conhece a minha vida e conhece a sua vida, o Deus que enquanto você dorme trabalha por você, Ele tinha o seu propósito de levantar um homem de Deus para proclamar naquele lugar, para dizer a verdade naquele lugar e para profetizar aquilo que Deus tinha para eles. E nesses dias nós temos aqui, irmãos, homens de Deus para profetizar sobre as nossas vidas, para dizer que você não nasceu por um acaso, mas você nasceu com um propósito de abençoar uma nação, abençoar a sua família, abençoar o seu lugar de trabalho, abençoar tudo aquilo que você está envolvido. Então existem homens de Deus que Deus vai levantar na sua vida para abençoar você. E Deus é tão misericordioso que começou a levantar. Amém? Se você observar os capítulos de 1 a 24 de Ezequiel, eles foram escritos antes da queda de Jerusalém. Antes da queda de Jerusalém. Já foram para avisar que chegaria o juízo de Deus. Os capítulos de 33 a 48 contêm ali profecias futuras para Israel. Amém? A primeira seria a sentença contra Israel. A segunda seria a sentença contra as nações. E a terceira, então, seria um encorajamento para o povo de Israel. Aleluia. Então, quando nós caímos, nós pecamos, nós somos sim exortados, somos ensinados, mas sempre vai haver um encorajamento, vai haver da parte de Deus um levantar. Amém, queridos? E o Senhor nesta noite quer nos levantar. O Senhor nesta noite quer exatamente ressuscitar muitas vezes aquilo que está morto dentro de nós. Muitas vezes áreas da nossa vida que deixaram de ser produtivas, que deixaram de ter frutos, que estão estéreis. Amém, irmãos? Deus quer levantar nessa noite. Muitas vezes nós temos em nossas vidas áreas superabundantes, áreas que nós vamos muito bem, mas existem áreas da nossa vida que ainda nós estamos lutando, relutando, perseguindo, brigando. É ou não é verdade, irmãos? E nós precisamos, Deus quer, sabe, a perfeição, sempre nós queremos ser imitadores do Senhor Jesus, amém? A palavra nos ensina isso, e o Senhor quer nos levantar nessa noite, para um novo começo. Deus quer trazer o resultado dos sonhos que estão apagados, dos sonhos que estão mortos, reviver novamente, vir novamente à tona, amém, irmãos? Então, queridos, essa noite é uma noite de desafio, é uma noite que nós vamos ver. Eu até ia trazer um chacoalho, porque lá em Ezequiel 37 fala que os ossos começaram a se bater e pareciam como um chacoalho. Nós vamos ver aqui ossinho essa noite chacoalhar, nós vamos ver aqui os sonhos do Senhor se levantar novamente. Nós precisamos entender que nós precisamos estar dentro do propósito, nós precisamos entender que nós precisamos viver o propósito. E não é o propósito de querer aparecer e ser uma igreja. Essa madrugada eu estava orando, falei: Deus, perdoa-me, perdoa a nossa igreja, porque às vezes ela está começando tão legal, tão bonito, simplicidade, santidade, são temas, né? E Senhor, perdoa-nos, porque às vezes nós vamos começar a achar que nós somos alguma coisa, só porque nós temos essa visão. Perdoa-nos, Senhor, porque nós não somos nada. Perdoa-nos, Senhor, porque se não é a tua misericórdia, nós não somos nada. Então, queridos, nós precisamos identificar qual é o cativeiro, qual é o exílio da nossa vida, que tem ainda se levantado contra mim e você. Se você for no dicionário e for ver a palavra cativeiro, o significado dela diz assim: estado ou tempo de cativo, prisão, escravidão, servidão, opressão moral, ser dominado por algo ou alguém. O exílio, expatriação voluntária ou forçada, exilar, solidão. Então o significado dessas palavras nos traz assim, respostas negativas. Aleluia. Mas, queridos, o Senhor quer nos tirar do exílio.
áreas da nossa vida que talvez estão ainda patinando, o Senhor quer fazer você, sabe, engatar a quinta marcha e detonar, voar. O Senhor tem esse propósito para mim e para você. O Senhor tem. Vamos abrir em Ezequiel 39, 23, um pouquinho para frente, nós vamos ficar ali em Ezequiel 39, 23. Amém? Ezequiel 39, 23. Aleluia. Então diz assim: e as nações saberão que os israelitas foram para o exílio por sua iniquidade, porque me foram infiéis. Por isso escondi deles o meu rosto e os entreguei nas mãos de seus inimigos, e eles caíram à espada. Entendeu? Exatamente Deus falando que as nações estavam sabendo que o seu povo, o povo de Deus, foram para o exílio, foram para o cativo, por causa das suas iniquidades. Em outra tradução fala pelos seus pecados, porque foram infiéis. Amém? Então, queridos, nós entendemos que quando caímos no exílio, quando somos levados ao cativeiro, nós entendemos que é uma posição minha e sua. O inimigo, ele não tem poder para entrar dentro de você e fazer você pecar. Não, você vai tomar a direção. Você tem o livre-arbítrio. Amém, queridos? Se você pegar, você dá a concessão para o inimigo fazer você entrar no pecado. Entende? Então, se você está blindado na presença do Senhor, se você é um homem santo, uma mulher santa diante de Deus, o pecado não vai entrar sobre a sua vida. O pecado não vai ter brechas para entrar em você. E você está livre de qualquer escravidão. Amém, irmãos? O pecado nos leva à escravidão. Só vamos entrar na escravidão, só vamos entrar nesse exílio se dermos a concessão. Amém, queridos? Olha só, no jardim do Éden, olha o que está escrito lá em Gênesis 2,16: e o Senhor Deus ordenou ao homem coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você vai morrer, certamente morrerá. Então Deus deixou Adão e Eva escolherem. Está aqui, essa árvore aqui vocês não podem comer, de todas as outras abusem, comam, mas dessa não, porque essa vocês vão conhecer o bem e o mal. Entende, irmãos? Satanás tentou o homem, e o homem abriu a brecha, e desobedeceu a Deus. Entende, queridos? Então nós entendemos, queridos, que nós, como filhos de Deus, precisamos escolher bem, precisamos escolher aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Amém, queridos? Precisamos escolher, precisamos optar pela causa. Queridos, o filho pródigo, quando saiu de sua casa, quando ele saiu da sua casa, ele pediu para o seu pai: pai, me dá toda a minha herança, para que eu possa desfrutar lá fora, para que eu possa viver lá fora. E o que ele fez? Então o pai deu, porque ele queria, ele tomou o caminho, ele tomou a iniciativa de pegar a sua herança e gastar para fora. Mas no entanto nós sabemos o que houve. Esse filho voltou para o seu pai. Glória a Deus pela opção dele de querer voltar para aquilo que seu pai o esperava. Mas, queridos, aquele filho perdeu a sua herança. Por mais que ele voltou ao seu pai, mas ele perdeu a herança. E o diabo, ele quer fazer você perder a tua herança. Queridos, é muito sério isso. Nós não estamos brincando de uma igreja, de um mundo espiritual que talvez possa ser invisível, ou talvez exista ou não exista, mas nós estamos aqui, queridos, ministrando, alertando a igreja, as nossas vidas, que sim, existe sim
inimigos, demônios querendo nos derrubar, querendo nos matar. Mas, queridos, quando estamos intactos no Senhor, blindados em Deus, não há nada que possa me abater, nada que possa me derrubar. Amém, queridos? Aleluia. Agora, queridos, é fácil? Não é fácil. Olha o que diz no versículo Mateus 7, 13 e 14: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Deus está procurando os verdadeiros adoradores que adorem ao Senhor em espírito e em verdade. Independente da situação, independente se estou num deserto ou estou no manancial, mas o meu Deus, aleluia, o meu Deus conhece a minha vida, e Ele tem reservado o melhor para a minha vida. Sim, independente da circunstância, se seja amarga ou doce, Ele tem o melhor para a minha vida. Então, queridos, nós precisamos ter esse coração aberto para aquilo que Deus queira completar em nós o seu propósito. Davi, Salmos 89, 20, diz assim: encontrei o meu servo Davi, ungiu com o meu óleo sagrado. O Senhor quer encontrar você novamente. O Senhor quer encontrar a sua vida novamente. Deus encontra Davi para ser regente daquele povo, aleluia, e estabelecer uma aliança eterna. E nós queremos, sabe, queridos, nós precisamos estar prontos para ser esse Davi que Deus tanto quer, Deus tanto procura, para que possamos ter estabelecido entre nós e Ele essa aliança eterna, independente da situação ou da circunstância. Então aqui fala em Salmos: encontrei Davi, aleluia. O Senhor quer te encontrar nessa noite, querido. E não fica esperando assim: eu tenho que primeiro resolver a minha vida, eu tenho que talvez primeiro parar de fumar, ou talvez eu tenha que me acertar com Deus. Não, o Senhor te espera como você está. Você não precisa ser o 100%, estar totalmente livre. Você precisa vir como está. O Senhor quer um coração só aberto, disposto, aleluia. Quando entendemos que precisamos nos render a Jesus, as portas das oportunidades serão abertas. E exatamente como Ezequiel, vamos profetizar, vamos dizer para o mundo que há uma esperança para aquele que está perdido, aleluia. Então, queridos, o momento é de profetizar sobre Israel. O momento é de profetizar sobre vidas que estão aí fora, perdidas, aleluia. Abra ali em Ezequiel 37:1. A mão do Senhor, a mão de Yahvé, o Senhor pairava sobre mim, e mediante o poder do seu Espírito, Ele me levou a um vale de ossos secos. Sabe, queridos, quando nós nos humilhamos ao Senhor, quando entendemos que precisamos nos render a Jesus, sabe, nós começamos a entender o que é ossos secos na minha vida. Eu começo a perceber que essa ou aquela área na minha vida, eu preciso de mudança. Mas, como o versículo fala aqui, o Senhor pairava sobre mim, e mediante o poder do seu Espírito. Precisa haver o Espírito Santo no governo da minha vida, para que aí sim eu possa enxergar esse vale. Aí sim eu posso enxergar ossos secos, que talvez porventura esteja em mim. Entende, queridos? Então, queridos, nós precisamos ter o Espírito Santo nos levando a acreditar no novo de Deus. Nós precisamos crer e ver a ação do Espírito Santo dirigindo a minha vida e a sua vida. Então, entende? Não é de qualquer forma que eu vou começar a entender o mundo espiritual e a perceber aquilo que é a propósito de Deus para a minha vida. Eu preciso estar apto, eu preciso estar ouvindo o Senhor constantemente.
Sabe, querido, nós precisamos ser levados pelo Espírito. Coloque a mão no seu coração e diga assim comigo: eu preciso ser levado pelo Espírito. Aí vai ter vários não e você vai falar não com autoridade, tá bom? Você vai falar, coloque a mão no seu coração e fala assim: não pela minha alma, não pelas obras da carne, não pela força de nossos talentos, não pelo jeito que damos, não pela força de outros, mas pela força do Espírito Santo, o meu amigo, o meu consolador. Aleluia. Quando começamos a entender que as nossas vidas precisam ser dirigidas por esse Espírito, nosso amigo, aleluia, as coisas começam a mudar na nossa vida, querido. As coisas começam a tomar rumos diferentes na nossa vida. Aquilo que parece que está patinando, que está demorando, Deus abrevia o tempo, e você vê o Espírito rompendo por você. Você não precisa fazer força, porque a glória de Deus é sobre você. Consegue entender, querido? Começamos então a ser ministrados pelo Senhor, porque sou levado pelo Espírito. E quando somos levados à nossa terra, e quando fala aqui no versículo a nossa terra, a nossa realidade, ali no final fala, até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Essa terra somos nós, amém? É a nossa realidade. Quando somos levados pelo Espírito, conseguimos enxergar aquilo que ainda é seco, aquilo que existe ainda sequidão na nossa vida, amém, queridos? Então vamos começar a enxergar o que está seco em nossas vidas. Se você abrir a tua Bíblia, se você quiser abrir, eu vou ler rapidinho em Gênesis, capítulo 2, versículos 5 a 7. Aleluia, Jesus, fala conosco, Pai, por favor, quebranta o nosso coração nesta noite, meu Jesus. Fala ao nosso interior, fala às nossas vidas, fala comigo, Jesus. Gênesis 2, 5 a 7 diz: ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. Então, e também não havia homem para cultivar o solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Aleluia. Então você consegue entender aqui a diferença? Eu fui levado a entender o seguinte, que nós podemos estar em duas realidades. Talvez estamos numa posição hoje de inocência, talvez ainda não existimos no mundo espiritual, talvez ainda Deus precise soprar em nós o fôlego de vida, talvez Ele precise pegar o pó da terra e soprar sobre nós, fazer nós a sua imagem e semelhança. Entende, queridos? Talvez estamos nesse ponto, sabe, porque o Senhor ainda não fez chover sobre a nossa terra. Aleluia. E sabe, queridos, e há muito solo por aí para que possamos cultivar e plantar e colher as maravilhas de Deus. Então talvez nessa noite nós nos entendemos que somos o pó dessa terra, que nós nem fomos criados. Entende? Está entendendo? Ou talvez exatamente somos ossos secos. Aleluia. Pó da terra ou ossos secos. Quem somos nós hoje, amado? Quem somos nós? Será que um dia nós já nascemos no Senhor e a força do pecado, a força do inimigo nos desviou do propósito, do foco, e hoje nos transformamos em um vale de ossos secos? Ou talvez somos essa terra ou talvez somos esse pó, onde Deus ainda precisa moldar, nos fazer e dar o fôlego de vida a mim e a você. Quem sou eu? Aleluia. Queridos, repare que não havia chuvas, ninguém havia mexido no solo.
O Senhor quer ministrar a tua vida essa noite o seguinte: o que é teu vai ser teu, não se preocupa. O que é seu, o que é seu já está liberado para você, querido. Não se preocupa com o dia de amanhã, por favor. Mas deixa Deus te moldar novamente, te pegar no boi, te fazer de novo e te dar um novo fôlego de vida. Ou talvez você que já teve a experiência com Jesus, ou talvez você que já estava lá ministrando, pregando, falando, você que tinha talvez suas devocionais diárias, o seu julgar com Deus, mas por algum momento você saiu do propósito, perdeu o foco, e você consegue olhar para você hoje e enxergar um monte de ossos secos. Ezequiel via um monte de ossos secos, e sabe, queridos, esses ossos secos eram vidas, eram pessoas que haviam existido. A visão desse homem era isso. Entende, querido? Aleluia. É diferente, né? Você entendeu as duas situações? Aquilo que Deus quer nos levar nessa noite. Você entende que em algum caminho, em algum lugar nós estamos, ou em ossos secos, ou em pó. Aleluia. Sabe, aqueles ossos secos representavam milhares de sonhos mortos, milhares de vidas que existiam um dia. Quanto de nós podemos talvez olhar para trás e enxergar talvez um homem diferente, um homem temente ao Senhor, mas hoje nós contemplamos somente ossos secos. Então, queridos, essa noite é uma noite de estarmos avaliando, amém? Olha o versículo 3, vamos ler o versículo 2 de 37. Em seguida ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro, e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos esses ossos estavam mirrados e ressequidos. Então ele me indagou: ó querido filho do homem, acredita que esses ossos secos poderão ter vida de novo? E o Senhor quer perguntar a mim e a você: querido, você acredita que os ossos secos podem reviver de novo? Podem ter uma nova vida? Sabe, queridos, essa pergunta precisa haver todos os dias no nosso coração. É uma pergunta que nós todos os dias precisamos nos perguntar, porque todos os dias nós precisamos reviver e saber o novo de Deus para a minha vida. Quando começamos a entrar no ciclo da religiosidade, esse osso já não começa a reviver, já começa a querer se desmanchar, a querer morrer. Entende, queridos? Queridos, após 10 anos no exílio, com Jerusalém destruída, o povo ainda perdia totalmente a esperança. A nação estava completamente morta, e muitas vezes, áreas da nossa vida nós perdemos a esperança. Áreas da nossa vida talvez estão assim desacreditados por nós mesmos. E o Senhor nessa noite quer nos levantar. O Senhor quer fazer você sonhar novamente. O Senhor quer fazer esse exército de esqueletos, esse exército de ossos se levantar na tua vida. Aleluia. Então, querido, Ezequiel fez a sua parte de anunciar, fez a sua parte de fazer, de falar, de profetizar. Nós podemos estar fazendo a nossa parte, mas é o Espírito Santo que nos dá vida. Aleluia. É Ele que sopra em nós o fôlego de vida. Queridos, haviam 2 reinos inimigos, e nessa história nós podemos estudar e ver que ali eles se tornariam em uma só nação, com somente um rei. Aleluia. Queridos, nós podemos ver aqui e tirar, olha só, no versículo 4: e ele me disse: profetiza, pois, sobre esses ossos, e ordena-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aleluia. Quando entendemos então quando identificamos e entendemos que há então ossos secos na nossa vida,
a mão do Senhor está em nós. Amém? A mão do Senhor está em nós. Sabe por quê? Porque a tua carne, o inimigo não vai falar que você tem osso seco. Não vai falar que você tem áreas da sua vida que precisam ser restauradas, que precisam ser resgatadas. Mas a mão do Senhor, a voz do Espírito vai falar a você. Então é o primeiro passo que você identifica. Você está sendo levado pelo Espírito. Aleluia. E nós precisamos ver as áreas da nossa vida. Queridos, esse versículo 4, ele fala que, no versículo 3, né? Acreditas que esses ossos vivam? Queridos, nós precisamos acreditar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos crer no Senhor, crer no seu propósito. Amém, queridos? E sabe, queridos, além de crer e acreditar e profetizar, nós precisamos dar uma palavra de ordem. Precisamos dar uma palavra de autoridade. Sabe? Ossos comecem a viver. Áreas da minha vida comecem a dar frutos. Área talvez do relacionamento. Muitas vezes nós temos problemas em relacionamentos familiares. Comece a dar frutos. Área da prosperidade, área financeira que está enrolada, que está abafada, comece a dar frutos. Você começa a ordenar, você começa a dar palavras de ordem. O versículo 7, olha, vai lá para o 7. Então profetizei conforme me fora ordenado. Enquanto eu pregava, ouve-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Aleluia. Queridos, esse barulho do chocalho é a revolução que você tomou na sua vida, que você ordenou, que você se posicionou para que o agir de Deus seja em você. Você começa a ouvir, você começa a enxergar que as coisas começam a vir para o lugar. Você começa a orar, jejuar, começa a interceder. E você que talvez está com a porta fechada, talvez você comece uma portinha ali a abrir. Talvez você vê outro caminho de esperança ali. Talvez você, no seu relacionamento familiar, talvez você vê o seu filho pedindo perdão a você. Você começa a ver a luz no fim do túnel. Você começa a enxergar e ouvir como chocalhos de ossos se batendo, porque em você há a presença de Deus, houve em você a ordem de Deus. Olha o versículo número 8. E atentei para ver o que estava acontecendo, e via que estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida pele os cobria. Todavia eram corpos montados, mas sem o principal, o fôlego de vida. Aleluia. Queridos, o nosso Deus é organizado. O nosso Deus Ele não vai trazer para nós a solução, a situação resolvida de uma forma confusa. Mas aqui você pode ver que cada coisa era na sua vez. Olha só, o versículo 8 novamente. E notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões. Então primeiro os ossos foram cobertos de tendões, e depois de carne, e logo depois a pele os cobria. Mas da mesma forma, talvez você visualizando, você começava a perceber um corpo feito, restabelecido novamente, não é? Até chegar à pele, mas faltava o principal, o fôlego de vida. Aleluia. O fôlego de vida. Queridos, nós não temos, nós como seres humanos, esse fôlego de vida é o auxílio, é a presença de Deus na nossa vida. Sabe, aqui fala para chegar, né, no corpo perfeito, lá do osso, passou por processos. E talvez esses processos possam depender da nossa vida, possam depender da minha prática, sabe, do meu id, da minha atitude. Mas quando chegou aqui no Espírito,
quando chegou no fôlego de vida, nós precisamos do sobrenatural de Deus na nossa vida. Nós precisamos do algo que é do Senhor, que não é de nós. Aleluia. Por mais que tudo seja organizado, o meu ministério, a minha família, os meus negócios, o meu relacionamento, mas nós precisamos do fôlego de vida. A minha vida com Deus, tudo vai funcionar. Aleluia. O versículo 9 então diz assim: então Deus ordenou. Engraçado que Deus foi passo a passo, formou todo o corpo. E aqui no versículo 9 fala: então Deus o ordenou. Deus poderia ter falado a regrinha, Deus poderia ter ensinado ele lá no começo e deixado, mas Deus foi o levando passo a passo. E isso nos ensina que nós precisamos estar passo a passo do Senhor. Quando nós aqui falamos sobre igreja, queridos, nós não podemos dar um passo maior do que aquilo que Deus nos permite, entende, queridos? Nós precisamos ser passo a passo, dia após dia, de glória em glória, porque senão nós não vamos aguentar a glória, nós não vamos aguentar. Queridos, hoje nós estamos, faltou muita gente, né? Mas eu creio, esse auditório lotado, amém? Eu creio, mas nós precisamos passo a passo, nós precisamos de glória em glória, nós precisamos, nós que estamos aqui nessa noite, ter esse alimento, ter esse fôlego de vida para soprar em outros que chegarão aqui, entende, queridos? Então, versículo 9 diz: então Deus ordenou, profetiza agora ao Espírito de vida. Ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre esses mortos para que eles vivam. Aleluia. Então, fiz como me fora ordenado, versículo 10, e profetizei, e no mesmo instante o fôlego de vida entrou naqueles corpos, e eles ganharam vida, e se colocaram em pé, e havia tanta gente reunida ali, que dava para formar um exército sem medida. Aleluia. Queridos, nós precisamos nos encher da presença de Deus, nós precisamos nos encher. Olha o que diz em Efésios 5,18: não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Querido, nós precisamos nos encher de Deus, nós precisamos nos encher da sua presença. E sabe como nós vamos nos encher? Sabe como? Como? Lendo a palavra de Deus, orando constantemente, jejuando, não é verdade? Nós vamos nos encher do Senhor. Aleluia. Sabe, queridos, talvez nessa noite nós possamos estar no primeiro passo, no primeiro momento, que é o pó. O Senhor precisa soprar em você um novo fôlego de vida. O Senhor talvez precise em você nessa noite te formar um novo homem e uma nova mulher. Ou talvez nós estamos naquele momento como ossos secos realmente. Talvez nós precisamos reviver em áreas da nossa vida. Aleluia. Então temos aqui hoje, possa ser que hoje tenhamos aqui dois grupos de pessoas. Amém? Talvez eu preciso reviver em áreas da minha vida, porque em áreas da minha vida, metade de áreas da minha vida estão, hoje existe vida, e a outra metade, ou um quarto da outra metade, precisa de vida. É uma sequidão. Sabe, queridos, lá em Jó, você sabe a história de Jó? Irmãos, esse homem sofreu. Eu estou estudando o livro de Jó essa semana. Esse homem sofreu, e quando ele começou a argumentar com seus amigos, os seus amigos replicavam, e ele replicava, e ele voltava, e ele falava, né? E chegou um momento que Jó falou o seguinte, olha só, Jó 14, 7 a 10: para a árvore, pelo menos, há esperança. Se é cortada, ela torna a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo, e seu tronco morrer no chão. Mas ainda assim, com o cheiro das águas, ela brotará, e dará ramos como se fosse muda plantada. Mas o homem morre, e morto permanece,
dá o último suspiro, deixa de existir. Aleluia. Jó olhou para a vida dele, e ele olhou para aquela árvore e falou o seguinte, em outras palavras: eu tenho muito mais esperança nessa árvore dela morrer e nascer de novo do que na minha vida. E muitas vezes nós olhamos para a circunstância da minha vida e não temos mais esperança, perdemos totalmente o propósito, o sonho que Deus tem para ela. Então Deus quer falar para você nessa noite, aleluia, deixa que essa árvore, que talvez seja você, ser cortada, se for o caso, aleluia, deixe que ela venha brotar, deixe que os renovos vingam, por mais que as raízes se envelheçam, aleluia, o cheiro das águas vão brotar em você, uma nova esperança de vida. Então, querido, nessa noite o Senhor quer nos levantar para um novo tempo, para um novo tempo de vida. Talvez nessa noite, se precisar ser cortado algo em nós, para que torne a brotar, dê liberdade a Jesus nessa noite, dê liberdade ao cheiro das águas, dê liberdade à sequidão que talvez áreas da sua vida você identificou. Deixe que o sopro de vida do Senhor vá sobre essas áreas, e essas áreas se tornem vida na sua vida. Aleluia. Então nessa noite, queridos, nós queremos dizer que nós precisamos de um novo fôlego de vida, que nós precisamos reviver novamente, que nós precisamos sonhar de novo, que nós precisamos acreditar de novo. Aleluia. Fecha os teus olhos nessa noite. Vou cantar uma música. Aleluia. Fecha os teus olhos nessa noite. Glórias a ti, Jesus. Grande é o teu nome, Senhor. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei se talvez você identificou alguma coisa com essa palavra. Talvez você tenha identificado ossos secos, áreas da sua vida que não têm produtividade, que não crescem, que não saiam do lugar. E o Senhor ministra agora ao meu coração que há aqui pessoas no nosso meio, que a área que mais está sendo afetada em você é a área espiritual, a área onde você pode falar com Deus, é a área onde você pode abrir o seu coração a Deus. O Senhor quer dar um novo fôlego de vida na sua vida com Ele, com Deus. O Senhor quer trazer em você o cheiro das águas. Mas como eu falei no começo, queridos, nós não temos como, ficar implorando. Você precisa determinar, você precisa tomar atitude, você precisa querer a entrar nesse rio do Senhor. Você precisa determinar para a sua alma: a partir de hoje a minha vida vai ser diferente, a minha vida vai ser estabilizada em Ti, a minha vida vai ser dirigida por Ti. Eu não vou mais viver pelas respostas que o mundo me dá, mas eu vou viver pelas respostas que o Senhor me traz, que o Senhor me leva a crer. Então, queridos, nesta noite, talvez a sua vida em Deus, com Deus, tem se esfriado. Ou talvez nessa noite o pecado, você não tem conseguido reagir sobre o pecado, você não tem se levantado contra ele, você não tem forças. Talvez isso tornou uma sequidão na sua vida. Queridos, a cura para a sua vida está dentro de você. O Espírito Santo que habita em você, Ele está aí pronto para te curar, Ele está aí pronto para te sarar, para te tocar. Mas você precisa dar o passo e abrir a sua vida. Você precisa entender o ambiente que você está vivendo nesta noite. Você precisa entender o que está sendo ministrado aqui nesta noite. Então, queridos, nesta noite, aleluia, aleluia, aleluia. Se coloque em pé nessa noite. Se coloque em pé nessa noite, aleluia. Oh
Espírito de Deus. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Senhor. Aleluia, Senhor. Jesus. Aleluia. Nessa noite eu quero perguntar nessa noite se alguma pessoa aqui, todos os olhos fechados, se alguém aqui nessa noite quer aceitar Jesus como seu Salvador, ou talvez queira se reconciliar com o Senhor e dizer para o mundo: eu tenho Jesus na minha vida, eu tenho o Senhor na minha vida. Essa é uma noite oportuna para você, querido. Talvez essa noite você queira se render aos pés do Senhor, e eu quero te dar essa oportunidade. Você não é obrigado, você está livre aqui, querido. Você está livre aqui nessa noite. Mas se o Senhor tem tocado na sua vida nessa noite, eu quero que você levante uma das suas mãos. Eu quero que você levante, nós vamos orar com você nessa noite. Aleluia. Oh, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Oh, renova-me, renova-me. Se abra o Senhor nessa noite. Senhor, quebranta o seu coração, se renda aos pés do Senhor nessa noite. Talvez você que está seco, talvez você que identificou áreas da tua vida que não existe mais vida, que não existe mais nem o cheiro das águas. Oh, se renda ao Senhor. Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim muda, Senhor. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há, aleluia, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Muda minha vida, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. necessita mais de ti, Jesus. Necessita mais de ti. Oh, fôlego de vida necessita mais de ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Você que nessa noite precisa de um fôlego de vida, você que precisa nessa noite redobrar a tua esperança no Senhor, você que precisa nessa noite acreditar de novo, nós queremos orar com você, nós queremos abençoar a tua vida. Coloque a mão no seu coração, coloque a mão no seu coração. O Senhor vai tocar a tua vida nessa noite. Oh Jesus, nós queremos abençoar a vida dos irmãos, nós queremos tocar nesses irmãos. Toca nessas vidas, Senhor. Toca, Senhor. Quebranta os corações aqui nesta noite. Oh Jesus, um novo fôlego de vida, um novo tempo de vida. Nós não aceitamos, Senhor, oh, setas do inimigo vindo contra a vida desses irmãos. Nós queremos nessa noite blindar a vida desses irmãos. Declaramos fôlego de vida, fôlego de vida, um novo fôlego de vida. Oh Senhor, oh Senhor, eu quero acreditar de novo, Senhor. Senhor, se for para que o Senhor venha cortar, venha, Senhor, me matar, me mata, Senhor. Corta a minha árvore, Senhor. Mas eu quero um novo fôlego de vida.
que as águas, somente o cheiro das águas, possam vir e brotar, possam nascer uma nova semente em mim, e eu possa entender, Senhor, o que é o novo fôlego de vida, o que é andar contigo, o que é andar, Senhor, no teu propósito, o que é andar, Senhor, segundo a tua vontade. Leva-nos, Senhor, à maturidade, leva-nos, Senhor, uma igreja forte, uma igreja madura, uma igreja que te conheça, uma igreja, Senhor, que não brinque, Senhor, mas uma igreja que leva, Senhor, as suas coisas a sério. Aleluia, Senhor. Oh, Jesus, Jesus. Eu quero ser como tu. Eu quero, Senhor. Quero ser como tu. Eu quero.